Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E é claro, antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente seja muito bem-vindo. Eu sou o Max e é claro, é uma satisfação atender a todos vocês aqui, é claro, dando dicas, novidades, apresentações de novos produtos e também, claro, ser a sua referência em compras na internet. Agradecimentos também, é claro, à Sharan, na qual me forneceu o seu novo GPS, o Sharan Miles, e aqui eu estou, é claro, fazendo com exclusividade esse vídeo de apresentação para vocês. Então, se você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com seus amigos, é claro, e também faça as suas compras aqui na loja ou, se preferir, siga as minhas indicações do AliExpress. Que é esse caso aqui, exemplo é do Ali. Então, se você gostou desse produto, você vai acessar o link na descrição deste vídeo, vai fazer a compra de forma segura da opção que lhe for de desejo e apenas enviar a mensagem em inglês à loja informando que foi a indicação do parceiro brasileiro John Marks. De restante, você receberá o seu produto na sua casa com toda a segurança, sem nenhuma dor de cabeça. Eu, por exemplo, não houve taxação, então acredito que não haverá taxação no Brasil, né? É claro, temos que depender isso daí da Receita Federal, mas acredito que vocês não terão dor de cabeça. Então, sem muitas delongas, vamos falar desse cara que chegou para mim, que é um aparelho muito legal. Ele tem um foco interessante também, buscando custo-benefício, qualidade e conectividade. Tá? Então, primeiro ponto, vamos falar do aparelho em si. O aparelho em si, nós temos um aparelho compacto com uma tela de 2.1 polegada, com conectividade Bluetooth, conectividade ANT, suporte de conexão para o Strava, né? Suporte de conexão a potenciômetro, medidores de potência propriamente, né? E funções básicas de navegação de GPS, que são os modos de operação. Lembrando, é claro, que ele suporta os sensores de velocidade, de cadência e cardíaco, assim como você caso tenha na sua bike. E não é necessário utilizar, é claro, os sensores da Sharan. Você pode utilizar sensores de marcas externas, que não haverá incompatibilidade, já que o Sharan ele funciona de modo dupla conectividade. O que isso significa? Você pode usar um sensor cardíaco de Bluetooth e pode usar um sensor de cadência ANT. Então você não haverá nenhum problema nesse caso, já que o GP ele reconhece os dois de forma separada. Apenas a lâmpada Sharan, no caso a Haas Pro, que é essa lâmpada compacta aqui, inteligente, que eu já apresentei no canal propriamente, e os sensores de potência que deverão ser a ANT para conectividade padrão. Tá? Então, além disso, o que nós temos então essa questão de conectividade? Nós temos 3 botões práticos aqui embaixo, vocês devem estar vendo aí. Eu vou dar uma aproximada para vocês poderem ver melhor. Tá? Eu vou até ajustar aqui o foco para ficar mais interessante para vocês. Então, qual a ideia aqui? Então temos o botão de iniciar atividade, ligar e desligar e funções. A tela devidamente pronta, que nós temos praticamente 5 funções em 3 telas. Então o que nós temos aqui? Velocidade e volta aqui embaixo. Aí temos a marcação de cadência e cardíaco. E aqui em cima os dados de quilometragem e os dados de tempo. Apertando o botão aqui embaixo, o botão da direita, nós vamos trocar de tela. Página 2. Página 2 você vai configurar, por exemplo, os dados que são possíveis de gravação, de altimetria e os dados de escalada, ou seja, angulação. Além disso, os dados de potência estimada. Max, o Miles ele marca potência? Sim, ele marca de 2 modos. A potência estimada baseada ao cálculo algoritmo que ele faz com base nos seus dados inseridos, no exemplo, o peso seu, né? Eu peso 80 quilos, então coloquei o meu peso aqui e coloquei o dado que ele pergunta que é do FTP. O FTP, para quem não sabe, é os dados de potência que quem faz provas de competição sabe esse cálculo mais exato. Aqui para nós meros mortais, você pode deixar ou o valor de 200, que é padrão, né? Ou se você quiser colocar mais, você pode colocar também, porque ele vai fazer o cálculo do seu peso com o FTP e vai dar uma potência estimada de quanto você está gerando na sua pedalada. Lembrando, esses dados são estimados, não são os dados reais. Se você quiser ter os dados reais, utilize um potenciômetro em padrão ANT.
e aí você vai conseguir ter esses dados devidamente para você. Aqui no caso também ele tem as opções de duas bicicletas, mountain bike ou bike de estrada, tá? Que você vai configurar na tela do aparelho. No aplicativo você pode fazer isso ou pode fazer no aparelho também, que eu vou mostrar aqui no decorrer do vídeo. Então sugiro que assista ao vídeo por completo, porque tem bastante informação para você se manter aí bem informado sobre essa novidade. Então, além disso, o backlight dele, ele tem 3 modos: automatizado, ajustável, desativado. Tá? O backlight em geral ele é ajustável. Você vai no aplicativo, conecta o Bluetooth do aparelho e você pode aumentar ou reduzir esta intensidade de brilho. Ou seja, de exemplo, eu vou pegar aqui o meu telefone e vou fazer uma simulação agora mesmo para vocês poderem ter uma ideia. Então já está aqui devidamente, né? Pronto. Então vamos conectar aqui. Olha só, reduzido no máximo. Quase como uma balada, né? Então você deixa de acordo com o seu ajuste, né? Você vai deixar o mais próximo do que você acredita que vai ficar de imagem legal para você, e você vai fazer só pedalada. Mas, Max, qual é a autonomia desse cara? A autonomia do Xiaomi Miles é de até 22 horas. Lembrando, é claro, fatores de externos como backlight, sensores, no caso a utilização do GPS ou não. Né? O bip também, que tem um som aqui, eu desativei o meu bip aqui, mas também tem o bip que também acaba afetando a autonomia de bateria, né? E também, é claro, não posso esquecer, ele é um aparelho padrão IPX7, ou seja, resistente à água. Mas é claro, não vai me cair num rio com esse aparelho e achar que ele vai aguentar, porque não vai. Tá? Ele é resistente à chuva, mas não é resistente à submersão. E é claro, a porta traseira, a USB dele, mantenha sempre fechada. Tá? Pegou chuva, alguma coisa, confere se está fechada para evitar de danificar a porta. E é claro, recarga com cabos USB padrão, que vai no kit, ou cabos USB externo ou power bank. E não utilize carregadores turbo, porque os carregadores turbo podem queimar o equipamento e a sua garantia não será atendida. Um outro ponto legal também é o design. O design dele ele é bem aerodinâmico, compacto, justamente para ficar o mais discreto possível na sua bicicleta, sem parecer algo tão grande como outros aparelhos de GPS. Então, além disso daqui, o aparelho não possui idioma português, no caso da questão das telas, e também no aplicativo também não. Porém, é bem fácil de operar. Eu já fiz um tutorial aqui no canal sobre o aplicativo, então vocês vão depois, se quiser conferir, é bem prático de mexer, não é um dragão de 7 cabeças para sincronizar para o Strava, entre outras coisas, né? Mas agora vamos falar das funções adicionais. Então, se eu apertar aqui, ó, os dois botões simultaneamente, opa, troquei a tela, como vocês viram aí, né? Página 1, 2 e 3, ó. Não. Troquei aqui a página, então voltei para a página 1. Então, falando das páginas, aproveitando que eu já acabei trocando por acidente, então, página 1, eu vou configurar sempre velocidade aqui embaixo, aqui em cima eu vou colocar cardíaco e cadência, e os demais dados de distância e tempo. Então, aí página 2 a mesma coisa, que eu vou adicionar o restante, e página 3 também. Se eu não quiser adicionar nada, na página 3 deixa desabilitado. Na 3 em especial vai ficar a opção de direita e esquerda porcentagem. Isso é válido para potenciômetros, no caso de pedais como o Garmin, que utiliza os dois lados do pedal, ou até outras marcas que utilizam também essa métrica dos dois lados. Então, passando essa parte, então vamos pressionar aqui, ó, simultaneamente. Cadê o botão aqui? Sensores. Então, sensor, já até aparece aqui. Aqui está sensor número 1. Fala, Max, quem que é esse aqui? Número 1 é o sensor de velocidade. Max, mas o aparelho não é um GPS? Sim, ele é um GPS. Então você pode usar o GPS em si, ou você pode usar o sensor de velocidade, você escolhe. Mas é interessante eu já usar o GPS. O sensor de velocidade é interessante para treinamento indoor, ou seja, vai treinar em casa, vai treinar no rolo de treino, é para isso que ele vai servir mais atualmente. Apertando lá o botão da direita, nós vamos trocar de função. Número 2, sensor de cadência. Então, obviamente, já sabe que é a configuração do sensor de cadência. Então, apertou o botão esquerdo, ele vai buscar o pareamento, vai fazer a busca do sensor de cadência que estiver ativo. Eu vou mostrar esse pareamento com a lâmpada, para vocês poderem entender como é que funciona o pareamento. Tela número 3, sensor duplo. Max, o que é o sensor duplo? Basicamente é um sensor de cadência e velocidade na mesma peça em padrão ANT.
Ele vai lá, ou Bluetooth até, né? Então ele vai fazer o pareamento aqui, conectou, beleza. Só seguir o processo. Apertou mais uma vez, tela número 4, cardíaco. Então no caso do cardíaco, pode ser Bluetooth, pode ser ANT, ele tem conexão dupla, então você pode usar um sensor cardíaco Bluetooth ou pode usar um sensor de cadência ANT. Não haverá nenhuma interferência entre os dois. Tela número 5, potenciômetro. Somente ANT, não serve padrão Bluetooth no caso. Tela número 6, lâmpada. Max, aqui tá a lâmpada, tá piscando aqui em cima. Que lâmpada é essa que você está falando? É a lâmpada da Xiaomi, a Haas Pro, que é essa pitoquinha de gente aqui, tá? Então, ó, pressionei eu vou fazer o quê? Lado do botão direito, na esquerda, desculpa. Pressionei, pair e assistam a mágica. Sucesso. Então você pode ver, já conecto sucesso aqui abreviado, já está piscando aqui em cima, que está devidamente conectado à lâmpada. Então terminei a configuração, sigo em frente. Vocês estão vendo na tela aí agora 2133. Max, o que é esse 2193? Max, o que é esse 2193? 2193 é uma medida de pneu 700 por 38, que essas medidas estarão no manual da Xiaomi. Além também no aplicativo tem a tabela, então você pode usar as medidas base para colocar aqui para você. Isso aqui é importante, é claro, para mensurar o tamanho para fazer o cálculo da potência e também para mensurar a velocidade com maior precisão. Então, configurou, passa adiante. A próxima tela, 2, da configuração quilometragem ou milha. Tela número 3, aqui é o peso, também associado ao algoritmo de potência. Então, 81 kg é o meu peso. Se você tiver mais ou menos, você vai configurar aqui. Então, concluiu. Número 4, temperatura Celsius ou Fahrenheit. Configuração número 5, mountain bike ou estrada. Você pode usar duas bicicletas, então você pode usar um mountain bike, pode usar uma de estrada, você coloca aqui direitinho. Terminou de configurar? Concluiu. Aqui no caso está piscando GPS, ligado ou desligado? Ligado, se você vai usar na rua, se você vai usar no treinamento interno, desliga para usar o sensor de velocidade. Concluiu. Aqui no caso é o bip, tá aqui ó, bip. Então, Max, eu daquele bipzinho, isso é para você desligar aquele som do aparelho. Você não quer o som, então você desliga, que é o que eu fiz. Tela número 8, FTP. Que eu falei da potência. Se você não sabe o seu FTP, deixe em 200 padrão. Se você sabe, coloque aqui o seu FTP baseado ao seu treinamento e similares. Então, terminou. Vamos concluir aqui. Zona. São Paulo é -3. Se você estiver em outro estado que utilize outro fuso horário, coloque aqui. Se você estiver em outro país que utiliza outro fuso horário, coloque aqui, tá? Então, próxima tela, horário. 00:59, já são 1 da manhã, eu estou aqui gravando o vídeo para vocês, então está concluído o horário e ele volta para a tela principal, tá? Então aqui não tem muito segredo. Na parte superior aqui, para concluir para vocês, o que tem apresentado? Sinal de busca de GPS, sinal de Bluetooth ativado ou desativado, caso não esteja conectado, a lâmpada da Haas, hora, temperatura e nível de bateria. Então você tem vários dados completos na tela para vocês. A Xiaomi oferece 1 ano de garantia na compra do equipamento, só que oferece também as suas adições, né, os seus adjacentes. O que seria, Max? O básico, só o aparelho, com suporte de mesa, padrão. O aparelho mais o suporte de guidão. Esse aqui é o Click 2. Fala, Max, o que esse Click 2 faz? Você tem um suporte padrão de mesa, tá? Só que você pode invertê-lo. Então aqui padrão da mesa, né, propriamente, você pode usar do outro lado. Você desmonta aqui os parafusos e coloca do outro lado e fica com o novo padrão utilizado, tá? Isso daqui não afeta em absolutamente nada na utilização. Só muda mesmo o desenho, o formato, né, do suporte. Você pode ver que um é maior que o outro. Mas isso não interfere na sua performance ou coisa do tipo. A opção terceira, você tem também o equipamento propriamente, juntamente com os sensores de cadência e velocidade e o suporte de guidão.
E na quarta opção é o aparelho e a lâmpada. Então você pode comprar a lâmpada inteligente juntamente do kit. Mas, Max, eu quero comprar tudo separado. Posso? Pode comprar separado sem nenhum problema. Tá? Que você vai receber exatamente como você selecionou no site e vai receber na sua casa, tá? E aí é isso. Então, assim, o aplicativo você baixa na Play Store ou no Android, na Apple Store, desculpa, e na Play Store propriamente, e faz a utilização, faz a sincronia com o Strava e boa diversão. Dúvidas ou maiores informações é só comentar no vídeo, que é claro, eu vou ter o prazer em responder vocês, e também espero que façam um investimento neste belíssimo aparelho que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Em breve eu vou dar o meu feedback em relação ao produto, é claro, sem nenhum tipo de firula, vou falar a verdade. Olha, gostei, não gostei, funcionou, não funcionou, vou passar esse feedback porque a Xiaomi sabe disso, então eles gostam também desse tipo de informação porque é importante para eles, é claro, melhorar cada vez mais. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.